Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 26 de abril, sábado da oitava da Páscoa. Amanhã, com o segundo domingo da Páscoa, concluiremos esta oitava e assim iniciaremos com toda a igreja o chamado Tempo Pascal. O evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 16 de São Marcos, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, também estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, o Evangelho nos mostra Maria Madalena como precursora no anúncio da ressurreição de Jesus, tal como outra mulher, a samaritana, depois que teve o seu encontro com Cristo no poço de Jacó, foi pioneira em anunciar o Messias a seus conterrâneos. Os discípulos choravam guardando o luto. Já Maria Madalena, ao contrário, traz uma notícia de vida e eles se recusam a crer. Em vez de olharem para o ressuscitado, ainda estão presos à crucificação e ao túmulo de Jesus. De passagem, vale lembrar que não poucos teólogos racionalistas têm atribuído os evangelhos da ressurreição a uma piedosa imaginação das comunidades cristãs, negando-lhes o caráter de testemunhas oculares. Até hoje, certas teologias mais modernas, que não passam também de heresias do modernismo, defendem que não foi o Cristo que ressuscitou, mas foi o ideal de Jesus, a causa do seu evangelho e do reino, que ressuscitou no coração dos seus discípulos. Ou seja, não foi uma pessoa que ressuscitou, a pessoa do Cristo, mas uma ideia. De passagem, vale lembrar que não poucos demais teólogos ainda colocam que a ressurreição de Jesus não passou de algo simbólico, muito importante para a comunidade cristã, mas não uma realidade concreta de um Deus que venceu a morte, na humanidade do seu Filho. Sim, e a grande prova da ressurreição do Senhor será a própria transformação dos discípulos. Basta olhar de perto as dificuldades inúmeras que os apóstolos tiveram em crer que de fato Jesus vencera as barreiras da morte e se manifestava vivo, para verificar como eles haviam sido atropelados pelos acontecimentos, os quais superavam de longe a mais piedosa de suas expectativas. Até mesmo para eles
Era demais, era muita alegria acreditar de verdade que Jesus havia ressuscitado. Porém, a transformação foi da água para o vinho. Uma coisa eram os apóstolos antes da ressurreição de Jesus. Outra coisa eram os apóstolos após a ressurreição de Jesus. A transformação foi radical. Aqueles homens como que nasceram de novo. Segundo São Marcos, a mesma incredulidade que os discípulos tiveram para com o testemunho de Maria Madalena, agora se manifesta diante do relato dos 2 caminheiros de Emaús. Por isso mesmo, Jesus vem agora censurar-lhes a incredulidade e a dureza de coração daqueles homens. Mesmo diante de vários testemunhos da ressurreição, eles permanecem incrédulos. E aqui vem um alerta para todos nós. A atitude de não crer nas testemunhas de Cristo denuncia o coração duro. Tomé merecerá repreensão semelhante ao limitar a sua fé a fatos sensíveis. Como ele mesmo disse, se eu não colocar o meu dedo em suas chagas e no seu lado aberto, eu não acreditarei. Pois é esse mesmo grupo de incrédulos que Jesus vai encarregar do anúncio do Evangelho, e o ponto de partida será a fé pascal. Quando no futuro seus ouvintes demonstrarem dificuldades em crer, os apóstolos poderão dizer: comigo também foi assim. Eu também tive dificuldade em crer que Jesus, nosso Senhor, havia mesmo vencido a morte e estava ressuscitado, com as suas chagas gloriosas. Era algo muito novo para a humanidade entender com a sua pequena razão. Era uma notícia por demais maravilhosa para que os apóstolos pudessem acreditar de primeira. São eles agora portadores de uma tarefa que onera pesadamente e cobre de responsabilidades. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Leia-se o anúncio de que Jesus me encarregou, o anúncio que ele coloca na boca e no coração de cada um de nós é essencial para a salvação de muitos. Se eu não cumpro a minha missão, serei responsabilizado. Não há limites para este anúncio do ressuscitado. Jesus afirma que ele deve ser dirigido a todas as criaturas da face da terra. Ninguém é tão bom que dele não precise. Ninguém é tão decaído que não possa ser salvo pelo Evangelho. E por isso, nós temos que ser a testemunha do ressuscitado em nossos tempos. Eu tenho cumprido a minha missão de evangelizador, e evangelizar significa fazer o Cristo ressuscitado acontecer na vida das pessoas como acontecimento de vida nova. E as pessoas que ouvem o nosso testemunho, que recebem de nós o anúncio do ressuscitado, devem perceber que essa transformação pascal está acontecendo em primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações. Por isso nos perguntemos, queridos irmãos e irmãs, tenho cumprido a minha missão de evangelizador? Tenho dado o testemunho do Cristo ressuscitado? Ou a minha omissão contribui para a perda de muitos irmãos? Sim, ninguém se salvará sozinho, ninguém se perderá sozinho. E tomara que o nosso testemunho de fé, que a nossa crença e a nossa vivência com Cristo ressuscitado possa mesmo ajudar na salvação de muitos.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo sábado, 7º dia da 8ª da Páscoa, para você e para a sua família. E amanhã, celebremos com alegria a festa da Divina Misericórdia.